vou com uma linha de coerência sobre algo que até o Bruno falou há pouco, de exigência e observação, tá? Acho que alguns meninos jogaram bem, não sentiram, acho que alguns meninos foram bem interessantes. Eu destaco o Benjamin, eu gostei bastante do Benjamin, do Alisson, lateral esquerdo, eu gostei do Diego Kozer, que foi o autor do segundo gol, que entrou no segundo tempo, gostei dele, e eu não gostei dos mesmos que eu já não gostava. Quando a gente tem assim um universo de enxergar um jogo que não tinha um contexto adverso, gramado bom, temperatura boa, jogo em que tinha que se sobressair, jogadores com experiência de Série A e até de seleção, o Alan Benítez foi um jogador de seleção, tá? Volta e meia ele pinta em convocação. Paraguaia. Paraguaia, verdade. Chegou esse cartaz, né? Paraguaia, né? O anúncio dele foi com esse cartaz. Para deixar bem claro que ser da seleção paraguaia significa quase nada. Não, Hoje porque sim. tu já enfrentou jogador de nível. Ele já enfrentou a Argentina. Hoje sim. Hoje ele já enfrentou. No passado tinha Arce, Gamarra. Tá, agora então tá. Então no passado era. Hoje tu tá querendo dizer ele já enfrentou jogadores de nível. Então se eu jogar uma pelada contra o Magrão, eu posso jogar no Inter também. Não. Eu já enfrentei jogador de nível. Não é isso. Eu Não tô joga dizendo. nada, dizendo. Ninguém joga nada no Paraguai. Tá bom? Não. Ninguém joga nada. no Um ou Paraguai. outro, tu salva 3 no máximo. Não. Jogam nada. Bahia é master agora. Bahia é Não, master, é verdade. né? Não é realidade. Se eu fosse trouxa, Não eu te é, diria. é que Se eu sempre fosse tem esses me migué diz assim, que ó, são os três do Paraguai. Não, então eu vou te dizer assim, Vilha Sante é um deles que joga bola. Vilha Sante O joga Vilha não é bola. titular, tu tem que dizer Não, o Almiron, mas ele é bom. o Enciso, Mas os ele é outros bom. caras que O são Vilha os caras Sante é bom. bons. O que eu quero te dizer é o Gustavo seguinte, Gomes é da seleção normalmente A última tem... vez que o Bruno Soares viu um jogo do Paraguai, o goleiro era o Chilaver. Vamos ver, mas e só o que... Taquara Cardoso. Tu acha que eu Sabe o que perder é meu bom no tempo vendo o Paraguai? jogo do Você sabe o que é Paraguai? bom no Paraguai, Bruno? Comprar as coisas lá. Aí é bom. Não, o Paraguai tá na Copa, gente. O produto não desmerecer. O produto no cabelo do O Paraguai tá na Paraguai. Copa, cara. Para Deixa eu de te dizer uma coisa. O César Carpegiani, o maior técnico que a seleção paraguaia já teve. Cara, eu tô cansado desses migué, porque toda hora assim, ó. A dupla Grenal tá contratando um jogador paraguaio, chileno, uruguaio, não sei. Ele é da seleção. Isso não quer dizer nada, velho. É isso que eu tô colocando, não quer dizer nada. O Kike Oliveira da seleção uruguaia não joga nada. O Aravena da seleção chilena não joga nada. O Alan Benítez não joga nada também, é isso. Uma semana passada, acho. Justamente isso, desses jogadores de seleção do Paraguai, seleção da Bolívia, da Venezuela, Equador tirar espaço de jogadores como o Roger, tirar espaço de jogadores como o João Bezerra. A gente falou o erro tá em ele ser colocado pra a seleção do Paraguai. chancela seleção parece que transforma o cara num baita reforço, não joga nada. Não é. Tu já falou 30 vezes que ele não joga nada. Eu sei que ele não joga nada, tá? Não, ele sabe que não joga nada, talvez. Que ele não joga nada. Foram muitas vezes, ruim esse cara, velho. Mas não é... respeito. Mas não é porque, enfim, mas a seleção paraguaia eu acho que tem coisas melhores, tá? O erro tá na seleção paraguaia, que eu também não entendo. A questão é que tu tem jogadores o que eu queria chegar é que tem jogadores com uma certa experiência e onde a gente pode exigir. O Cleiton Sampaio é um, que não faz parte da seleção paraguaia, e nem de nenhuma. O Alan Benítez é outro, tá? O Ronaldo é outro. Sobre esses caras, tu pode enxergar e exigir alguma coisa. E curiosamente... Sabe por que o Cleiton Sampaio não está na seleção paraguaia? Porque ele não é paraguaio, porque senão ele estaria. Não, tá. É o Gustavo Gomes, jogador da seleção paraguaia, Bruno. Hoje Bruno tá. Seria reserva do Gustavo Gomes. É o Júnior Alonso, o Alderete, outro jogador que joga bola. Se ele fosse equatoriano, não estaria na seleção nenhuma o Cleiton Sampaio, tá? Bruno, talvez na Indonésia ele poderia estar. Mas esses jogadores, voltando ao jogo do Inter, são jogadores que foram os piores do time. Então, como eu tenho que pegar leve com a gurizada, eu tenho que pegar leve com a gurizada sim. O Ronaldo foi bem, hein? Né? O Ronaldo foi bem, é verdade. Mas o Cleiton Sampaio e o Alan Benítez e o Vitor Gabriel, para mim, foram os piores jogadores do Inter. E o outro que eu não gostei, perto da gurizada, foi o Gustavo Prado, de quem também tu exige um pouquinho mais. Eu não gostei do Gustavo Prado. Então eu aponto como destaques para a observação o Benjamin, que para mim foi bem. O Diego Kozer, que entrou no segundo tempo e para mim foi bem. Os meninos lá da frente que tentaram alguma coisa, como o João Bezerra, que tentou ali alguma coisa. Eu achei que o Alisson foi um jogador que não fez uma partida ruim. A gurizada, de onde eu não poderia exigir. É a primeira vez que eles têm um jogo profissional da vida, alguns deles, né? Então, obviamente que fica como observação. Agora, o Inter teve defeitos, foi um time para mim super desentrosado, super problemático, mas virou um jogo
que saiu perdendo com 8 minutos. E eu tenho que colocar isso também na conta de quem estava ali em campo, tá? Nível técnico do Novo Hamburgo é baixo? É baixo. Mas eu acho que a gurizada tem personalidade para virar o jogo, sim. Magrão, o que te pareceu a estreia do Inter no Gauchão? Com a gurizada, a gente está vendo esse golaço de novo de bike. Golaço. Eu acho que dentro do planejamento que o Inter está buscando, a gente comentou há pouco agora sobre o Grêmio, sobre esse planejamento, o Inter, na minha opinião, está fazendo a escolha certa de deixar os jogadores titulares treinar um pouco mais, ter uma condição física melhor para depois colocarem para jogar. Concordo muito com o Guima. Tu vê o Alan Benítez jogar, tu vê o Cleiton Sampaio, eu nem falo o Ronaldo, tá? Eu nem falo o Ronaldo. Mas esses caras, num jogo como esse contra o Novo Hamburgo, que jogamos lá, eu e o Luiz Mário, o nível técnico muito fraco, muito baixo, muito fraco o nível do Novo Hamburgo, esses caras não conseguiram jogar. O próprio Victor Gabriel também. E uma decepção também o Prado. Porque o Prado se postulou como uma revelação, como um jogador diferente na seleção brasileira de base. E o jogo de ontem também não fez nada. Ponto positivo, o Benjamin, volante, eu acho que não se omitiu da partida, quis o jogo, ainda tem muito a melhorar, não dá pra já achar que achamos o segundo volante. Não, é um jogador, lembra muito o Alan Rodrigues, o volante que a gente tem lá, o meu perfil parecido, de jogo curto, de querer a bola. Gostei do João Bezerra, 16 anos esse menino, personalidade, toda hora segurando. Me decepcionou um pouco a questão do Pablo, quando ele monta um time com o Raikkonen, que é um cara que joga dentro da área, atacando pelo lado, de extremo. Acabou, matou o Raikkonen ali. O Raikkonen é um cara que joga dentro da área, um cara que sabe posicionar bem ali. Então teve alguns pontos positivos, mas mais que o ponto positivo, que é ver esses guris jogando, ver esses guris em campo, que é prazeroso, começa a nos dar, não dá aquela coisa que vai resolver, não vai resolver o ano, mas nos dá esperança que possa aparecer algo durante a temporada, esses meninos ganharem condição e crescerem na temporada. Mas decepcionante mais uma vez, ver Cleiton Sampaio, ver Alan Benítez, o próprio Victor Gabriel não foi bem, ver o Prado muito abaixo, que tinha que, por ser o garoto ali já mais rodado, chamar o jogo, pôr a bola debaixo do braço, fazer o time jogar contra um Novo Hamburgo muito fraco, muito fragilizado. Bruno Soares, o Benjamin é tudo isso? Hoje a torcida do Inter está falando no Benjamin. Por quê? Porque o que ele mostrou ontem faz com que o torcedor crie alguma expectativa positiva sobre o Benjamin. A tua recomendação é pé no freio ou é tudo isso? Não, é pé no freio, e assim como eu acabei de comentar, pé no freio para o Grêmio, né? Então é uma análise coerente. Eu acho que as pessoas gostam muito de exagerar, né? Sim. E assim como elas exageram na positividade no Campeonato Gaúcho, que é fraquíssimo, depois elas exageram na crítica também. Então o mesmo treinador que é colocado lá num altar porque começa bem o Campeonato Gaúcho, ele é chutado depois quando ele tropeça no Campeonato Brasileiro. Eu não gosto nem do 8 nem do 80. Eu acho que a gente pode equilibrar essa análise. Eu acho que o Magrão resumiu bem o Benjamin. Acho que ele é um jogador que tem personalidade para jogar. Ele tá sempre na zona da bola, pedindo. Ele errou alguns passos, o que é normal, o nervosismo da estreia. Acho que é um jogador que tu vai tirar alguma coisa. Acho que de modo geral uma base fraca do Inter, assim, tu não vai tirar um craque dali, tu não vai tirar um grande jogador, a não ser que tenha uma grande surpresa ali que a gente não tenha visto. Acho que de modo geral é fraca. Agora, entre tu colocar um jogador contratado, caro, que é ruim, ou até médio, é melhor tu colocar o menino da base que é médio. Eu tenho a tese que tu não vai revelar só craques. Às vezes a gente tem isso assim, da base tem que vir a joia sempre. Tem a joia, é o craque. Não, da base vem o jogador mediano. Da base vem o Benjamin, que talvez faça, ou o Luiz Otávio, que já foi vendido, faça tu não usar o Richard. Faça tu não contratar o Richard. Da base vem o Alisson, que eu também gostei, concordo contigo, Guimarães. Faria tu não contratar pelo dinheiro que foi pago o Ramon, caríssimo Ramon, 9 milhões de reais. O Alisson tava ali, esperando para jogar. Então eu acho que é isso. O Inter, mesmo não tendo uma base muito forte, tem uma base que evitará, se a direção for competente, contratações como a dos lamentáveis Benítez. E o Cleiton Sampaio, eu confesso que eu me enganei com o Cleiton Sampaio. Eu achava que ele era ruim, tá? Ele não é ruim. Ele é muito ruim. Ele não é ruim. Ele é muito Luiz ruim. Mário, tu tem um olhar para a base, tanto no Grêmio quanto no Internacional. Sei que tu gosta de acompanhar as categorias de base. Gosto e torço. Não, e tu tem um olhar clínico, né? Um olhar cirúrgico para a base. O que te pareceu a base do Inter? Cara, primeiro, o João Bezerra tem 16 anos de idade, gente. E aí vamos pegar todo o contexto do jogo.
e falar desse menino. Ele está jogando a primeira vez vestindo a camisa do Inter, que é pesadíssima, né? O Inter é um grande clube do futebol brasileiro mundial, que nem o Grêmio também é. É um jogador muito interessante. Ele começa a criar uma casca emocional, porque eu acho que a grande sacada, tanto do Inter e do Grêmio, é a casca emocional que esses garotos adquirem. Então, você vê um menino de 16 anos jogar esse nível de jogo, não vou falar que ele enfrentou uma grande equipe, que é o Novo Hamburgo, mas eu estou falando da parte emocional do garoto, entendeu? Ele vestiu uma camisa do Inter tão pesada com 16 anos. Esse jogador é muito interessante, não só pela idade, mas pela capacidade que ele tem de jogo e a casca emocional que ele vai criar. Quando você entra com essa idade, eu estarei no profissional com 16 anos também, a tua briga já não é o adversário. A tua briga é com você mesmo. É a parte emocional. Para tentar fazer o teu melhor, para tentar... o que você faz no dia a dia, no treino, você faz na base, você conseguir colocar ela em campo. E tu não tá certo, e nem tu sabe direito o que é teu melhor. Isso. Porque com 16 tu não sabe o que é teu melhor. Aonde você pode chegar. Não. Então o adversário para esses meninos, por isso que é interessante colocar esse menino da base, porque para ele sentir o peso da camisa do Inter, do Grêmio, e ele ter essa briga com ele mesmo, que ele assim, ó, o que eu faço na base, eu consigo fazer com 12 mil assistindo, mas não sei quantas milhões na TV assistindo, mas a imprensa em cima de mim, eu consigo render. E aí ele vai criando casca. Eu sempre falo isso. Eu cheguei muito mais do que eu imaginava que eu ia chegar quando eu estava na base. Eu fui crescendo, tendo desafios na minha carreira, e eu fui passando por cima deles, fui evoluindo. Quando eu vi, teve momentos que eu fiz algo assim que eu nunca sonhava, quando eu era mais novo, que eu tinha capacidade de fazer. Porque foi ficando natural. Eu fui vendo, pô, cara, porque você tá aqui sentado, cara, assim, só pra você entender. Eu tô no São Caetano, tá, pessoal? E aí eu tô lá vendo o São Paulo. Falei com o Denilson essa semana, tava jantando com o Denilson. Falei, Denilson, eu via você jogando na TV. Falei, cara, será que um dia eu jogo nesse Morumbi? E aí quando tu chega lá e tu vê assim, cara, não é esse bicho papão. É tranquilo de jogar. Dá pra jogar. E é isso que acontece com esse menino. O menino pisou no Beira-Rio. Gente, já sente já pro próximo jogo, cara, não é tão difícil, dá. E ele vai melhorando. Baita depoimento. Gente, por isso que tem que deixar jogar. Esse depoimento Ele descobrir que o monstro não é tão grande. Tem que jogar. E esse depoimento do Magrão é muito importante. Aí lembra, aí eu começo a passar um filme na minha cabeça no início da minha carreira. Eu estreiei no profissional do Grêmio, do Remo, do Pará, com 17 anos de idade. Cara, quando o treinador me chamou para entrar, faltava 10 minutos para acabar o jogo. Era no interior do Pará. Cara, tremia minhas pernas. Tremia. Eu falo assim, meu Deus. E eu falo assim, meu Deus, me dê só tranquilidade para a primeira bola, pegar a primeira bola e não errar. Então, tu tá entendendo o tamanho que é a responsabilidade de um garoto desses 16 anos? Eu era um ano mais velho que ele. Tuas pernas então, assim, eram assim, né? Não, era bem fininha. Devia fazer até barulho, né? Porque era bem magrinho, só osso. Então, assim, esse depoimento do Magrão e esse exemplo que eu estou dando, quando eu estreiei no Remo, né? Que outra, Internacional é um clube e